A graça e a paz do eterno Yahushua seja com todos. A Rádio Só Louvor FM tem o prazer de apresentar para todos os ouvintes mais um programa Encontro com a Verdade, sob a direção dos irmãos discípulos de Yahushua, diretamente do Rio de Janeiro. Este programa entra no ar todos os dias às 15 horas romana, equivalente à 9ª hora bíblica. Você é o nosso convidado para participar dessa reunião. Shalom, meus queridos, amados irmãos, ouvintes da Rádio Só Louvor FM. Que bom poder estarmos aqui, todos nós reunidos, todos no mesmo propósito de examinar a Escritura e aprender do eterno Yahushua, É uma bênção do céu que foi dado para nós. A Rádio Só Louvor FM é grato a todos os amados ouvintes que se encontram ao alcance da nossa voz, para examinar junto conosco a Escritura Sagrada. Nós somos gratos a todos os irmãos que estão na Paraíba, Pernambuco, Recife, São Paulo, Sertãozinho, Rio de Janeiro, Portugal, no mundo inteiro, no mundo todo, Temos ouvinte, nos 5 continentes, nós temos ouvinte para aprender conosco a respeito da Escritura Sagrada, Aqui todos nós aprendemos juntos, porque o nosso mestre é o Salvador Yahushua. Então nós vamos aprender dele, vamos examinar a Escritura e vamos ver o que o Eterno tem para nós no dia de hoje, porque hoje nós vamos falar da besta que surgiu do mar. Então, nós vamos examinar o que diz no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre o chifre 10 diademas, e sobre a cabeça um nome de blasfêmia. Bom, já começa relatando que essa besta, ela carregava consigo um nome de blasfêmia. Mas a Escritura diz o seguinte: bem-aventurado aquele que entende ou que guarda a profecia deste livro. Então, aquele que entende ou que procura aprender as profecias desse livro é chamado de bem-aventurado, ou pessoas felizes, Palavra dita pelo nosso Salvador Yahushua. Então, nós somos felizes porque estamos aqui para aprender do eterno Yahushua através dos seus escritos que eles têm relatado para nós. Qual é a identidade da besta? Começamos com a pergunta: qual é a identidade da besta? A Bíblia, no entanto, meus amados, tem o seu próprio intérprete. Se nós examinarmos a Escritura, nós vamos descobrir que ela tem o seu próprio intérprete. Então nós vamos ver alguns versículos que mostram que a própria Escritura tem o seu próprio intérprete. Quem é a besta? Quem é a besta? Apocalipse 17 mostra a prostituta montada numa besta. Então, lá em Apocalipse 17 mostra que existe uma prostituta montada na besta, Então, nós vamos examinar algumas coisas da Escritura e vamos ver o que o Eterno tem para nos mostrar a respeito desses acontecimentos. Não podemos esquecer que Daniel, ele sempre falou do chifre pequeno, Está escrito lá no livro de Daniel a respeito do chifre pequeno. Então nós vamos ver que a identidade desse reino, ou desta besta, ou desta prostituta, estas são a característica da besta. ou dessa prostituta que
é um reino que representa um sistema governamental. Então, essa besta é um reino ou um sistema que tem um domínio governamental na face da terra, tá, irmão? Apocalipse 17, versículo 15, diz assim: disse-me ainda, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então, aonde se encontra essa prostituta, são povos, nações, multidões e línguas. Então, ela está sentada, acomodada e feliz, porque o povo da terra tem aceitado o domínio dela. Ela está sob o domínio, sob o povo da terra. Então, por isso que ela se encontra nessa posição de estar assentada, tranquila, relaxada, feliz, né? É o que foi visto, né? Então, mas não podemos se esquecer que lá em Daniel 7:25 está escrito que chegaria o tempo que alguém ia cuidar e mudar o tempo, as leis do Eterno. Ele ia querer mudar, mas não ia mudar. Simplesmente ele ia querer mudar, mas não mudar. Porque quando a pessoa cria uma lei ou uma norma, não quer dizer que mudou outras normas, não. Ela criou uma norma para o sistema dela, para o povo dela, para que o povo vivesse naquele costume, ou naquela norma que ela estabeleceu. Então, Roma criou normas, meio de vida espiritual, para que o povo se adaptasse naquela norma criada por ela. Isso não significa que ela mudou, ela cuidou, porque ela fez uma nova coisa, mas não chegou a mudar. No livro de Apocalipse, irmão, capítulo 13, versículo 15, está escrito assim: foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então foi-lhe permitido para que ela recebesse poder, para que todo aquele que não quisesse dar honra a ela, morresse, fosse morto por ela. Está entendendo? Foi-lhe concedido também a dar-lhe fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, quem na época não quisesse aceitar essa norma estabelecida por ela, tinha que ser morto. Foi por isso que nós sabemos que por isso que Roma matou muitas pessoas. Eu já vou abrindo logo o verbo, já vou revelando logo. Roma matou muitas pessoas. Os martírios foram muitos. E quando está falando essa besta, é justamente de Roma, né? No livro de Apocalipse 17, versículo 18, está escrito assim: e a mulher que viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Então, quem é essa mulher? E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, quem é essa cidade? Essa mulher, quem é essa cidade? Nós sabemos que é Roma, né, irmão? Ela reina. Essa mulher, ela reina sobre os povos, sobre os governamental do mundo, né? A mulher que viste é a grande cidade, que é Roma, né? Que reina sobre os reis da terra. Então nós sabemos que os reis da terra sempre procuram a dar honra a ela, buscar ela. Sempre que um governo aí ganha na política, vão lá se curvar diante do Papa. Entendeu? Apocalipse 17, versículo 9, está escrito: aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais essa mulher está assentada, que é esse sistema dessa igreja, desse governo onde ela está assentada, né? Aqui está a mente, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, a quais a mulher está assentada.
Então, esse sistema governamental de Roma está justamente sentada nessa localidade onde existe 7 montes, tá? No livro do profeta, irmão, profeta Jeremias, conhecido por Jeremias, 6, versículo 2, a formosa e delicada filha de Sião, exterminarei. Eu vejo, irmão, se é eu particularmente, eu vejo que Israel foi a primeira besta, tá, irmão? Eu vejo que Israel foi a primeira besta, a besta que saiu da terra, aonde nós vemos ali os sacerdotes, escribas e fariseus eram os 3 espíritos imundos que estavam circulando naquela época em Israel. Então, mas o nosso assunto não é com essa besta, é com a besta que saiu do mar, tá? Então, mas nós sabemos que a formosa e delicada filha de Sião, no caso Jerusalém, ela se contaminou-se e ela também se representou como a primeira besta, tá? Mas nem todo mundo concorda com isso. A mulher estava sentada de púrpura e de escarlate, e adornada de ouro e de pedra preciosa e pérola, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e das imundícias da prostituição. Então essa mulher, 17:4, Apocalipse 17:4, essa mulher estava vestida de púrpura e de escarlate. Essa mulher nós sabemos que é uma igreja, né? É uma igreja que está vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro e de pedra preciosa. E isso é Roma. E pérola. E tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações. Então ela tinha nas suas mãos um cálice cheio de abominações. O cálice, irmão, na verdade foi uma Bíblia. A Bíblia que, quando ela fez a forma dela, ali está cheia de abominações, porque ela colocou várias abominações dentro da Escritura. Roma fez isso. Então o cálice de ouro é a própria Escritura, e do seu cálice ela deu de beber a todas as nações, né? Porque como diz aqui, a mulher estava vestida de púrpura e de pedra de escarlate, adornada de ouro e de pedra preciosa, de pérola, e tinha na mão um cálice. Ela tinha na mão um cálice de ouro. Quem costuma usar um cálice de ouro? Cheio das abominações e das imundícias da terra, da sua prostituição. Então, das prostituição contra os ensinamentos do Eterno, essa igreja trazia consigo essas abominações, tá, irmão? Um cálice cheio de abominações. Ou melhor, uma Bíblia onde ela criou com muitas mentiras, tá, irmão? Ela exerce poder sobre todos os habitantes da terra. Então, essa mulher, igreja, né, exerce poder sobre todos os habitantes da terra. Tem uma outra que exerce poder sobre todo habitante da terra? Não existe outra igreja, só a igreja romana, tá, irmão? Apocalipse 13, versículo 7. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E Deus lhe autoridade sobre todas as tribos, povos, língua e nações. Então ela recebeu autoridade, ela recebeu poder e autoridade sobre povos, língua e nações. Também lhe foi permitido fazer guerra contra os santos. Que foi o sistema ou a mulher que fez tanta guerra contra os santos? É Roma ou não? Sim, Roma, né? Ela surgiu de uma área intensamente povoada, com a intensidade, com uma diversidade cultural. Então ela surgiu de uma área intensamente povoada, com a intensidade, com uma diversidade cultural. E isso foi Roma, tá, irmão? E disse-me, ainda as águas que viste, onde se assenta a prostituta,
são povos, multidões, nações e língua. As águas que viste, e disse-me ainda, as águas que viste são povos, né? Onde assenta a prostituta, onde ela está assentada, como dizendo, rica sou, né? Assentada. Onde está assentada a prostituta são povos, multidões, nações e língua. Apocalipse 17, versículo 15, tá, irmão? Esse sistema se aliou-se a 3 reinos quando assumiu o poder. Então esse sistema romano se aliou-se a 3 reinos quando se aliou-se ao poder. Ok, meu amado? Nós irmão, já demos uma boa afiada na palavra aqui, e agora nós vamos ouvir um louvor, e depois desse louvor nós vamos dar continuidade, tá, irmão? E preteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és, ó Yahushua, a minha fortaleza. Porque me rejeita, porque eu hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar do Yahushua, que é minha alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, o Yahushua meu, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Espera no Yahushua, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio, Yahushua meu. E aos teus tabernáculos então irei ao altar do Yahushua, que é minha alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, o Yahushua meu, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Espera no Yahushua, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio, Yahushua meu. Aleluia. Louvado seja o Eterno por esse louvor, né? Louvor maravilhoso, né? Que nós acabamos de ouvir. Então nós acabamos de ler, né? Esse sistema se aliou-se a 3 reinos quando assumiu o poder.
considerava o chifre, e eis que entre ele subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos, como olho de homem, e uma boca que falava grande coisa. Daniel 7, versículo 8. Daniel 7, versículo 8. Falando dos 3 chifres que seria arrancado futuro, né? Daniel 8, versículo 21 está escrito: mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Ainda no versículo 22, Daniel 8, 22 diz assim: e o tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele. Significa que 4 reinos se levantaria da mesma nação, porém não com a força dele. Os 4 reinos que seriam levantados depois. Esse reino faz guerra contra os santos, ou os Kadosh, povo do Eterno, e Yahushua. Então esse reino ia fazer guerra contra os santos ou contra o povo do Eterno e Yahushua. Apocalipse 17, versículo 6, está escrito: e vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos martírios de Yahushua. Quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. Então nós vemos que essa mulher, ou essa igreja, ela estava embriagada com o sangue dos santos, povo do Eterno Yahushua, que tinha sido morto por ela, porque foram muitos o que Roma matou. O sangue que Roma matou, irmão, foi mais de 100 milhões de pessoas que foram mortas pelo poder romano. O sangue dos martírios de Yahushua, quando o vi, maravilhei-me com grande admiração. Apocalipse 17, versículo 6. Algumas pessoas se admiraram com a força, com o poder desse império quando se levantou. Ele tem um único homem que fala e domina a todos. Esse sistema, essa mulher, essa igreja, tem um único homem que fala e domina a todos. Veja como é que as coisas, a escritura, a Bíblia, vai se encaixando e nós vamos entendendo as coisas, né? Nós sabemos que lá em 2 Tessalonicenses está escrito, 2 Tessalonicenses 2, versículo 4, está escrito: aquele que se opõe e se levanta contra tudo e que se chama poderoso Yahu, o objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Yahu, apresentando-se como se fosse o próprio Eterno Yahushua. Então, quem é que faz isso na face da terra? Sabemos que é só Roma, né, irmão? É só o Império Romano, que tem um Papa, que tem um homem e que se coloca numa posição a ponto de poder perdoar o pecado das pessoas. As pessoas vão ali, vão até ele e ele perdoa os pecados. Hoje as coisas estão mais modernas, as pessoas vão entendendo as coisas melhor, as pessoas vão se conscientizando, as coisas vão mudando um pouquinho. Então elas vão mudando um pouquinho o jeitinho, porque está vendo que o povo está apercebido. O homem soberano desse reino se identifica com o número 666, ou 666, né? O homem soberano desse reino. Quem é esse homem desse reino? Ele se identifica com o número 666. E mais na frente,
Eu tenho esse escrito mais na frente, mostrando porque esse 666 quer dizer, na tríplice coroa do Papa, lá está escrito Vigário Filis Dei. Esse Vigário Filis Dei significa 666 em garimpo romano. Não dá para fazer aqui porque os irmãos não estão vendo como mostrar para os irmãos, né? Apocalipse 13, versículo 18, irmão. Está escrito assim: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666. Apocalipse 13, versículo 18, né? Então, o número desse homem é 666. Tá, irmão? Esse sistema, através desse homem, fala com muita arrogância e muitas blasfêmias. São tantas blasfêmias, irmão, que esse sistema adotou. Por exemplo, tirou o dia do sétimo dia, indo contra o Eterno, o sétimo dia do Eterno, e criou um dia de adoração para o povo dele, dessa religião, adorar o Papa, que é o domingo. Então, esse homem atuou com blasfêmia. A Escritura diz para não fazer ídolo, para que as pessoas possam se prostrar diante dela. Ela fez ídolo, faz ídolo. É tudo em deboche contra o próprio Eterno. Então ela própria se levanta em blasfêmia contra o Eterno. São muitas coisas que está relacionado às blasfêmias que esse sistema adotou contra o próprio Eterno, conforme diz aqui. E foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia, e deu-lhe autoridade para atuar por 42 meses. Apocalipse 13, versículo 5. Então, foi-lhe dado uma boca para que ela falasse coisa arrogância, com muita arrogância e com muitas blasfêmias contra o Eterno. E deu-se-lhe autoridade, foi-lhe dada autoridade para atuar por 42 meses. Então, Roma recebeu essa autoridade para atuar por 42 meses. Esse sistema, através do Império Papal, criou um novo calendário, indo contra o princípio do Eterno Yahushua. Então, ela criou muitas coisas, indo contra o que o Eterno tinha estabelecido. Dia de adoração do domingo, Natal, que não tem nada a ver com a Bíblia. Domingo não tem na Bíblia. Natal não tem na Bíblia. O ano novo, esse ano novo que ela comemora, no caso, 1º de janeiro, não tem na Bíblia. Dia dos padroeiros, dos deuses dela, não tem na Bíblia. Então nós estamos vendo aqui nomes de blasfêmia, boca para proferir palavras de blasfêmia, para instruir o povo com coisas arrogância, com muitas arrogâncias e com blasfêmia contra as normas do Eterno Celestial. Foi assim que Roma adotou. Foi assim que ela atuou. Proferiram palavra contra o Altíssimo. Ela proferiu palavra contra o Altíssimo. E consumiria os santos do Altíssimo. Cuidaria em mudar os tempos e as leis do Eterno. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo e metade de um tempo. Então os santos lhe seriam entregues nas suas mãos. Ela proferiria a palavra contra o Altíssimo e consumiria os santos do Altíssimo. Então foi isso que ela fez. Matou muitos santos do Altíssimo, do Eterno Yahushua. Muitos foram mortos. Você sabe quantos milhões que Hitler matou? Quantos milhões de pessoas que Hitler matou? Tudo pelo poder do Império Romano. Então, se você entrar na história e procurar a história da Inquisição, vocês vão ver o que foi que Roma fez, tá?
concernente a essa morte aqui que a Escritura está falando. Roma matou muitas pessoas, irmão. Roma foi um sistema que começou o poder do inferno, atuando com o poder do inferno para matar as pessoas. E chamou a Inquisição de Santa Inquisição, a diabólica Inquisição, eles chamaram de santa. É assim que atuou o sistema imperial romano, né? Então diz lá em Daniel 7:25, ela proferiria a palavra contra o Altíssimo e consumiria os santos do Altíssimo, cuidaria em mudar os tempos, mas não mudou a lei, os santos, e lhes serão entregues na mão por um tempo e metade de um tempo. Então, isso o que ia acontecer com ela. Esse sistema de governo começou. Esse sistema atuou por um longo tempo e foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e deu-lhe autoridade para atuar por 42 meses. Apocalipse 13, versículo 5, né? Nós temos visto. Então, 42 meses. O tempo que ela atuou, no caso, 1260 anos. Foram o tempo que ela atuou, 1260 anos. 42 vezes 30, irmão, é equivalente a 1260 anos. Então, 42 meses, irmão, foi o tempo que ela foi lhe dado. Esses 42 vezes 30, porque os meses a gente tem que calcular a base de 30. Tudo que está relacionado ao sentido profético, os meses nós temos que usar 30 dias, tá? Então, 42 meses vezes 30, 42 meses de 30 dias é equivalente a 1260 anos. É o tempo que ela recebeu esse poder para ela atuar. A sua autoridade foi tomada pelo poder civil e foi tomada em um cativeiro, ou melhor, um período de prisão. Então ela recebeu um tempo, chega o tempo de prisão para ela, para que ela fosse presa, tá? É Apocalipse 13, versículo 10, está escrito: se alguém levar em cativeiro se irá. Se alguém levar em cativeiro, é importante que em cativeiro essa pessoa seja levada também. E se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto também. Aqui está a perseverança, a fé dos santos. Apocalipse 13, versículo 10. Né? Então, se alguém levar em cativeiro, foi o que Roma fez, era preciso que em cativeiro fosse levado também. E se alguém matasse a espada, ela também seria morto a espada. Essa seria a sentença, conforme está escrito em Apocalipse 13, versículo 10. No livro de aos Romanos, irmão, carta aos Romanos 13, versículo 2, está escrito: por isso, quem resiste às autoridades, resiste à ordenação de Iaú. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Então foi isso que fez Roma. Por isso, quem resiste às autoridades, resiste à ordenação de Iaú. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Versículo 2, né? Agora vamos ler o 3, Romanos 13, 3. O motivo porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer as autoridades, fazeis o bem e terás louvores dela. Se a pessoa atuar assim, a pessoa que
vai receber o bem. Se atuar fazendo o bem, vai receber o bem. Agora, se resistir, vai receber o mal. Porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem. Mas para os que fazem o mal, queres tu, pois, não temer as autoridades? Fazei bem e terás um louvor dela. Só que muitos que não temeram as autoridades, para manter firme na sua posição de fé, muitos morreram. E por isso que eu estou aqui. Por isso que o Eterno tem muitos hoje também, para resistir às autoridades romanas do mal que atuou. Alguém tem que se levantar contra esse mal e falar contra esse mal que atuou na face da terra e que até hoje milhões de pessoas estão sendo mortos. Até hoje milhões de pessoas estão sendo mortas pelo poder do Império Romano. Tá, irmão? Porquanto ela é ministro de Yahu para teu bem, mas se fizere o mal, temeis, pois não fazeis debalde a espada, porque é ministro de Yahu, vingador em ira contra aquele que pratica o mal. Então o Eterno tem o seu anjo mensageiro, vingador, para atuar contra aquele que fez o mal contra os filhos do Eterno Yahu. Pode ficar certo disso. Por isso que diz que o sangue dos nossos irmãos clama, porque nós sempre queremos ver a vingança do Eterno contra esse poder, contra esse império que atuou na face da terra, matando os santos. Mas o Eterno permitiu isso. Esse sistema, através desse homem, foi mortalmente ferido, mas se recuperaria. Esse sistema, né, Roma, ela foi mortalmente ferida, mas chegaria o tempo que ela ia se recuperar, né? Também vi uma de sua cabeça, como se for ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Veja só, Apocalipse 13, versículo 3. Toda a terra, irmão, toda a terra se maravilharam. E passaram a seguir a besta. Também vi uma das suas cabeças como se for ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. É o que está acontecendo hoje. A terra, em geral, está seguindo esse poder papal, o poder dessa besta, desse império romano. Ok, irmão? Nosso irmão comunicou, nós temos mais um louvor para nós se alegrar com o Eterno Yahushua. Que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Yahushua, meu refúgio e meu baluarte,
uma seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavê e escudo, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, e Ele te sustentará nas suas mãos. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Caiam mil ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, somente com teus olhos o contemplarás. Ótimo. Acabamos de ouvir esse louvor dado pelo Eterno. Vamos dar continuidade. Esse sistema, através desse homem, o Papa, é uma igreja e uma cidade. E essa cidade, sem dúvida, é Roma. Roma é esse império que atuou e vem atuando até hoje. Ela está assentada sobre 7 montes e 7 colinas. Tá? Ela está assentada sobre esses 7 montes, que são as 7 colinas. Mais na frente eu vou estar falando dessas 7 colinas. Ela surgiu de uma área densamente povoada, com uma diversidade cultural. Completamente radicou 3 reinos quando subiu ao poder, e ela fez guerra contra os santos, os kadosh do povo do Eterno e a Oxuá. Então, quando ela subiu, ela fez isso, atuou contra os santos, matando os santos, perseguindo os santos do Eterno e a Oxuá. Então, esse sistema tem um único homem,
que fala por todos. É isso ou não é? Ela tem um único homem que fala por todos e por todas as nações. É interessante, nós estamos sempre vendo o Papa com o presidente dos Estados Unidos, no tempo do Barack Obama, agora com Trump, com os governos, né? Está sempre ligado com os governos, está sempre ligado com o poder espiritual, ligado ao poder político, né? Está sempre ligado a esse poder político, né? Isso é interessante isso, né, irmão? Esse soberano, o iníquo, se levantou contra os 10 mandamentos do eterno Yahu. Já falei sobre isso, né? Que ela se levantou contra os 10 mandamentos do eterno Yahu. Principalmente o mandamento espiritual que está ligado ao eterno, que é a prova de amor eterno. O que foi que ela fez? Ela criou o mandamento para que o cristianismo lhe prestasse louvor e adoração ao Papa. Está entendendo? Para que prestasse louvor e adoração ao Papa. Então, o cristianismo, no modo geral, presta louvor a um homem, a um Deus, a um soberano, que se encontra assentado sobre muitas águas. E esse homem é o Papa em toda a terra, porque ela realmente está ligado ao poder político, está sempre influenciando, está sempre no meio do poder político, com as autoridades políticas, tá? Esse homem se identifica com o número 666, conforme eu já falei. E ele construiu muita arrogância contra os 10 mandamentos do Eterno Yahushua, e fala muitas blasfêmias contra o Eterno Yahu, conforme nós já sabemos, já relatei dos 10 mandamentos. A sua autoridade foi tomada por um poder civil e foi mortalmente ferida. Mas chegou o tempo que ela se recuperou. Então tinha que chegar o tempo para ela se recuperar desse poder, daquela força que ela se encontrava como morta. A conclusão de tudo, irmão, só um poder na história universal, bíblica, que identifica um homem com toda essa coisa, ou com toda essa autoridade. Não tem outra pessoa que podemos apontar para mostrar biblicamente. Qualquer um estudioso da Escritura que examina a Escritura vai ver que não tem um outro que possa se identificar com essas características todas. Então, o único homem que se aparece na Escritura é realmente o Papa. Porque sai um, entra outro, e o outro que assume o poder daquele outro, tá? Não tem como negar isso na história universal, tá? Só um sistema que tem toda essa descrição profética, só um sistema romano, que é o sistema romano, só um sistema que tem toda essa descrição profética, segundo o que nós vemos dentro da Escritura, que é o poder papal, o poder romano, né? A Igreja Católica Apostólica Romana. Na história só existe um sistema que tem toda essa característica, de qual nós estamos falando e mostrando que é ela. E não podemos esquecer de relatar que todas essas bandeiras denominacionais que têm um título de igreja é filha dela. Isso nós não podemos esquecer, irmão, de fazer esse relato. Porque as igrejas universal do mundo, as igrejas evangélicas, todas elas são filhas dela, irmão. E todas elas estão ligadas ao cordão umbilical da mamãe católica.
todas elas estão ligadas. Então, só que os líderes das suas igrejas, dessas bandeiras denominacionais, eles não estão preocupados com isso. Não está preocupado quem é quem, porque o intento deles, a razão deles é fazer do povo uma mercadoria de grande valor para tirar proveito do povo, para se enriquecer e viver uma vida no bel prazer. Então, por isso que ninguém está preocupado, por isso está todo mundo conformado com o que está acontecendo. Essas bandeiras denominacionais, essas igrejas, estão ligadas a ela e estão ligadas a essa prostituição. E por que eles não examinam essas coisas? Conforme nós estamos examinando. Por que eles não pregam essas coisas? Por que eles não pregam? Se não pregam, porque não tem interesse. E se não tem interesse, é porque eles estão tendo lucro na vida literal com aquilo que estão vivendo, com aquilo que estão atuando. Tá, irmão? Vamos conferir algumas coisas. Primeiro, esse sistema é uma igreja e uma cidade. Vamos fazer um resumo nessas histórias, de qual eu venho relatando. Esse sistema é uma igreja, essa mulher que está sentada sob a besta, sob o poder, né? É uma igreja e uma cidade. A Igreja Católica Romana é o sinônimo do Estado do Vaticano. São um sinônimo, tá, irmão? O Tratado de Latão, do Papa Pio XI, Mussolini, em 1929, declarou o Vaticano como um Estado independente, reconheceu a soberania do Papa dentro de toda a cidade, no país da Itália, dentro da cidade do país da Itália. Então, esse homem, esse sistema foi reconhecido e foi feito um tratado, o Tratado de Latão, pelo Papa Pio XI. Mussolini, em 1929, declarou o Vaticano como um Estado independente e reconheceu a soberania do Papa dentro da cidade da Itália, dentro do país da Itália. Está entendendo, irmão? Então, ela tem a soberania total. A Santa Sé, ou a diabólica, porque não podemos chamar de santa, né, irmão? Não podemos chamar de santa, porque tudo aquilo ali foi um tratado político, interesse pessoal daqueles homens, ou desse sistema, quando ele fizeram aquele tratado. Está entendendo, meu irmão? Então, por isso que hoje, ou durante muitos séculos, os governantes do mundo vai beijar os pés do Papa, porque tudo faz parte de um tratado que foi adotado lá atrás. Até hoje, os governos do mundo vai beijar os pés do Papa. Nós vemos isso. Esse sistema, essa igreja, está assentado sobre 7 montes. Vou relatar alguma coisa aqui. A cidade de 7 colinas. 7 montes, a cidade de 7 colinas. No caso, nós sabemos que é Roma, né? É Palatino, Capitólio, Aventino, Sírio, Aquilino, Afominale, Quinari, as 7 colinas históricas de Roma. Ela foi ocupada durante a Idade do Bronze. Ela foi ocupada durante a Idade do Bronze.
esse sistema dessa igreja costuma se vestir de púrpura e de escarlate. Todos nós sabemos, né? Quem não sabe disso? Ela tem duas cores de preferência para ela: vestir-se de púrpura e de escarlate. Vamos ver. Ela está adornada de ouro e de pedra preciosa. Vocês estão lembrando que quando Satanás compareceu diante de Yahushua, ofereceu o reino deste mundo? Vocês estão lembrados disso? Então, sempre teve um representante do reino desse mundo aqui na terra. Porque Yahushua, quando esteve aqui na terra, meus irmãos, Yahushua diz assim: o mundo jaz no maligno. Se o mundo estava morto no maligno, porque o maligno tinha vencido. O maligno agora se encontrava numa forma de vitorioso. Tá, irmão? Se encontrava numa forma de vitorioso. Por isso que foi oferecido para Yahushua o reino desse mundo. Porque Yahushua disse que o mundo jaz no maligno. Porque o mundo estava sob o domínio mau, domínio do Império Romano, e que vinha atuando já por muito tempo. Vamos ouvir mais um louvor e depois nós damos continuidade. Yahushua restaurou a sorte de Sião. Ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de risos e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas Yahushua tem feito por ele. Com efeito, grandes coisas fez o Yahushua por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Yahushua, nossa sorte, como as correntes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Restaura, Yahushua, nossa sorte, como as correntes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Ok, muito bom. Acabamos de ouvir esse louvor maravilhoso. Então nós vamos dar continuidade. Então nós vemos que, conforme eu falei, ela está adornada com ouro e de pedra preciosa. Então
Nós sabemos que quando Satanás se apareceu diante de Yahushua, ofereceu o reino desse mundo. Não foi isso? Foi isso que aconteceu? Ofereceu o reino desse mundo. Porque se ofereceu, porque o reino desse mundo estava sob o governo do mal. Foi-lhe oferecido o governo do mal. E hoje um homem, continua tendo um homem representando o governo desse mundo. E esse governo desse mundo é o Papa, que está nessa posição. A cor do bispo é púrpura. Os bispos de Roma têm uma cor preferencial. E essa cor preferencial dos bispos de Roma é púrpura. E a cor dos homens, dos cardeais, é escarlate. Então são duas cores que eles amam muito. O bispo púrpura e os cardeais de escarlate. Você pode ver isso nas histórias, pode ver aí nos livros aí, nas histórias aí, que vocês vão ver isso aí, é as cores que eles costumam usar. Né? Então, conforme diz que porque ela estaria montada, né? Ela estaria vestido, né? Com essa, seria a identidade desse sistema, né? A identidade desse sistema. E nós sabemos, irmão, conforme eu já relatei no início, a cruz, aquele chapéu que o Papa usa com a cruz em cima, aquilo tudo, irmão, que ele usa é tudo de ouro. Ela tem uma cruz, irmão, uma cruz que usa no pescoço, e essa cruz que ele usa no pescoço é de ouro e ouro e pedra preciosa. Naquela cruz que ele tem e naquela tríplice coroa que o Papa usa na sua cabeça. Então ali está cheia de ouro e pedra preciosa ali em cima, tá, irmão? Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo, e deu-lhe autoridade sobre toda a tribo, povos, língua e nações. Nós já lemos Apocalipse 13, versículo 7. Então, ela recebeu essa autoridade para fazer guerra contra os santos. E ela fez isso, né? Fez isso, matou muitos santos e atuou de forma brutalmente contra os santos. O Papa Gregório se declarou como autoridade suprema sobre todas as autoridades da terra. Sabia disso, irmão? Você sabia disso, que o Papa Gregório se declarou como autoridade suprema sobre todas as autoridades da terra? Ela recebeu isso, tá? E ele se declarou isso, o Gregório, tá? Está acima de todas as autoridades da terra, irmão. Irmão, não é brincadeira não. Os irmãos da rádio estão rindo aqui. O negócio é fogo mesmo. Por isso que ela faz o que faz. Ela atua assim, meus amados, é porque ela sabe o poder que ela tem, né? Então por isso que ela atuou, por isso que ela criou um dia de adoração. Não, que negócio de sétimo dia, adorar o Eterno, não, tem que adorar a mim. O Papa falou assim, não tem que adorar o Eterno não, eu sou o Deus da terra, que sou eu. O Papa fala isso, eu sou o Deus da terra, é a mim que vocês têm que adorar. Eu vou criar um dia para vocês adorar, o povo cristão, o jesuíta, e adorar o Papa. Então o Senhor que o povo adora é o Papa, e eles não sabem disso, porque esse dia é dela, esse dia foi ela que criou, foi ela que estabeleceu. Tá entendendo, irmão? Foi ela que criou isso, irmão. Meu irmão, isso mesmo. Foi isso que ela recebeu, essa autoridade. E hoje o Papa, através do Papa Gregório, por causa do Papa Gregório que ela assume essa posição. E é por isso que os governantes da terra vai beijar os pés dela. Tá sempre beijando os pés dela. Parece que o mundo mudou, mas nós estamos sempre vendo isso. A forma do governo em que o chefe do Estado tem
o título de rei ou rainha, ou equivalente. Então, a forma de governo que eles têm identifica que ela está com uma posição como de rei ou de rainha, né? Porque a igreja é um sistema feminino, né? Então ela está como rainha. E ela, a forma de governo que ela tem, ela está como chefe do Estado e tem o título de rei. Rei, no caso, o homem, o Papa, e o sistema, que é a religião, de rainha. Rainha sou, né? O sistema romano está nessa posição. A Igreja Católica surgiu de 10 tribos da monarquia originais da Europa. Então ela surgiu de 10 tribos, né, da monarquia da Europa, tá? Anglo-saxões, Inglaterra, germanos, Alemanha, visigodo, Espanha, franco, França, Lombarde, Itália, Burgunde, Suíça, Suero, Portugal, Elo, Ostrogodo e Vândalos. São os 10 de qual a história indica que Roma as 10 tribos de qual Roma atuou. A Igreja Católica surgiu de 10 tribos da monarquia, conforme eu relatei aqui embaixo, que é anglo-saxões, Inglaterra, germanos, Alemanha, visigodo, Espanha, franco, França, Lombarde, Itália, burgundos, Suíça, Suero, Portugal, Elo, Ostrogodo e Vândalos. A história indica que Roma eliminou 3 tribos, conforme os 3 chifres lá que eu relatei lá de Daniel, né? A história relata e indica que Roma eliminou 3 tribos das 10. Das 10, ela eliminou 3. Os vândalos, 454, depois do nosso Salvador Yahushua. Então os vândalos foram eliminados por ela, e esse que foi eliminado, irmão, não existe nem sombra desse povo, tá? Porque o poder atua de forma tão severa que nem rastro dele existe. O 493, os Ostrogodo, 538, depois da vinda do nosso Salvador Yahushua, de lá para cá, né? Que esses acontecimentos, quando ela eliminou os 3 chifres, no caso é aquele 3 chifres que está relacionado lá em Daniel, que foi arrancado com força, né? O imperador Zeno, Papa de Roma, tratou de um tratado com os Ostrogodo no ano de 1487, o qual resultou o do zero dos arianos em 493. O imperador católico Justiniano exterminou os vândalos em 534. Aí quebrou o poder dos arianos em 1538. Aí nós vemos que foi arrancado os 3 chifres de qual o profeta Daniel tinha relatado. Os 3 chifres foi arrancado pela raiz. Os Zeros, os Vândalos e os Ostrogodo. Então foram esses 3 que foram arrancados com força brutal e foi eliminado
foi destituído da face da terra. Hoje não existe uma única raiz que possa identificar esses três reinos. Não tem como alguém encontrar um rastro ou uma forma de identificar esses três reinos que aconteceu nessa época. Eles foram radicalmente eliminados da face da terra, tá, irmão? Esse sistema de Roma faz guerra contra os santos. Desde o princípio, no princípio, a guerra era literalmente. E hoje a guerra que ela executa é espiritualmente. Então nós sabemos que, no princípio, Roma matava a sangue frio, matava na fogueira, matava na espada, traçava a pessoa, rolava no meio, arrancava os pedaços das pessoas, atuou brutalmente, literalmente. Mas hoje, como é que Roma atua? Hoje, por isso que o povo está nesse releixo espiritual, por isso que o povo hoje se encontra nesse abandono espiritual, por falta da visão espiritual, que não tem com o que se preocupar. Porque o mundo que nós vivemos hoje, irmão, na verdade, nós temos a característica da igreja de Laodiceia. A característica do povo hoje é a característica da igreja de Laodiceia, que as pessoas dizem: rico sou e de nada tenho falta. Não sabeis de vós que és pobre, miserável, cego e nu. Pobre, miserável, estás cego porque não tem uma visão espiritual, e está nu, não estás vestido com as vestes compridas, nupciais do eterno Yahushua. O povo hoje, no sistema de hoje, não se encontra adequadamente vestido com as vestes celestiais do eterno Yahushua, porque não tem a visão profética, não tem a visão do eterno, não tem a visão das coisas do reino do céu. O povo não tem visão nenhuma. Por isso que o povo vive num abandono total espiritualmente, e ninguém se perturba com isto. Mas o eterno, agora nos últimos dias, o eterno vai levantar os seus santos, os seus servos, os seus kadosh, espiritualmente, para avisar o povo desse perigo, dessa apostasia, dessa feitiçaria, dessa Babilônia que está acontecendo na face da terra, para que o seu povo se acorde, porque a apostasia está tão grande, está atuando de forma tão grande, que as pessoas já não se apercebem, porque hoje a guerra que Roma está atuando contra os santos é espiritual, não é literal. Veja só, um dia de adoração, domingo, primeiro dia da semana, domingo, o domingo, as pessoas estão adorando o Papa. Quem não adorar, não se percebe nada. Não se percebe nada. Então, essa invenção é uma criação dela, é uma forma de profanar as normas do Eterno e levar o povo a esse desespero, a esse engano espiritual, porque as pessoas não têm a visão total. As pessoas estão totalmente cegas. Mas Yahushua disse: aconselho que de mim compre colírio para que possa enxergar. Aconselho que de mim vocês comprem colírio para que possam enxergar. Então vocês estão recebendo o colírio do despertamento para que vocês coloquem nos seus olhos e possam ver, e possam enxergar Yahushua enquanto é tempo, porque muito não vai ter tempo, irmão. Nós sabemos que muitas pessoas foram pegos desapercebidos, muitas pessoas foram mortos no dilúvio, muitas pessoas foram mortas em Sodoma e Gomorra, e muitos vão ser mortos agora na vinda do nosso Salvador Yahushua, porque estão enlaçados, porque essas pessoas têm sido presas do sistema religioso. E Yahushua diz, o Eterno diz: olha, não deixe que ninguém faça de você uma presa dele. Olha, irmão, é muito triste quando você vê, quando você assiste aí um filme aí, o Mundo Animais, né, dos animais aí, o leão, quando pega um boi, um veado daquele, um bicho qualquer, quando ele pega com seus dentes, com a sua presa, prende, agarra com a sua presa e não larga mais, até comer, devorar todo aquele animal.
Então Yeshua disse: não deixe que ninguém faça de você presa deles. E o sistema religioso hoje tem feito do povo presa deles, porque o povo vive na apostasia, o povo tem se apostatado com as mentiras de Roma, com o sistema de Roma, e o povo não tem se apercebido desse erro que está vivendo. Mas será que tem alguém para avisar? Tem, o Eterno tem, chamando a pessoa para avisar que todos que estão em Jesus Cristo estão vivendo no mundo de adultério, de profanação, de mentira contra o Eterno. Essas pessoas têm sido mentirosas, e os mentirosos não têm parte no reino do céu, está escrito, porque o pai da mentira é o Satanás, e o povo religioso está envolvido nessa mentira, nas profanações, nesses enganos, nessas mentiras, desse nome de Jesus, e nessas formas de adoração que foi estabelecido por Roma. Está entendendo, irmão? É isso que está acontecendo. É isso que o mundo está vivendo. O mundo está mergulhado nesses enganos. Então vou repetir alguma coisa de qual eu já li, conforme lá em Apocalipse 13, versículo 7. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo. Tá? Ela venceu. E deu-lhe autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nações. Então ela tem autoridade, ela recebeu autoridade sobre toda a tribo, povo e nações. Ela recebeu isto, viu, irmão? Ela recebeu isto, e agora não tem como negar isso, que ela recebeu isso, e ainda está atuando, mas está atuando de forma agora espiritual, não de forma literal. Roma não está matando mais ninguém, pelo contrário, ela até se levanta, né, quando está havendo muita criminalidade, quando está havendo guerra, tá havendo guerra, ela até se levanta, né, demonstrando ser boazinha agora, né, até demonstra ser boazinha agora. O sistema, o Papa, vai lá representar, vai lá falar que não está de acordo com isso. E às vezes você não sabe se ele está envolvido, né? Às vezes você não sabe se está envolvido, porque tem tantas coisas, irmão, por debaixo do pano. O segredo de justiça, o segredo das autoridades mundiais, existem tantas coisas que a gente não sabe. Existe tanto segredo de justiça que nós não sabemos, dos presidentes, dos governos. Existe muito segredo de justiça, irmão, que nós não sabemos, tá, irmão? Então ela recebeu essa autoridade, né? Não existe nenhuma instituição no mundo que tenha derramado mais sangue do que a Igreja Romana. Não existe. Se procurar uma instituição, um sistema, ou uma religião, ou uma guerra, vamos dizer uma guerra civil aí, uma guerra, nem na guerra civil aí, não foi morta tanta gente conforme Roma derramou o sangue, tanto sangue que matou das pessoas no passado. Não existe nada no mundo que possa comprovar uma outra coisa que tenha derramado tanto sangue conforme Roma derramou. E as pessoas ainda têm prazer em fazer parte disso aí. Isso é uma vergonha. Pessoas fazer parte de um sistema religioso que começou derramando, matando pessoas inocentes. Isso é uma vergonha. Infelizmente, irmão, os protestantes não têm conhecimento dessas histórias proféticas. Por isso que eles andam como cego. E nós sabemos que essas pessoas que andam como cego, ou essas pessoas que andam sendo seguidas por cego, o resultado de tudo isso, irmão, se um cego guiar o outro, ambos cairão no buraco. Mas que buraco é esse? A profundeza do inferno está reservado para milhares e milhares dos seus anjos ou dos seus seguidores que estão seguindo o sistema cristão ou sistema abominável que foi criado pelos impérios romanos, tá? Contra a norma do eterno celestial. Então, precisamos revelar essas coisas, precisamos trazer ao conhecimento do povo essas verdades que aconteceu no Império Romano. E com certeza,
Não existe, meu amado, não existe uma imaginação completa do número dos milhões de mortos que foram mortos por ele. Meu amado. Não tem. Irmão, não tem como encontrar na história alguém que possa comprovar isso. Não tem. Realmente, só Roma mesmo que tem essa identidade, essas características dos martírios, do derramamento de sangue que foi feito por ela. É verdade, meu amado. Quem poderá entender o sofrimento que os nossos irmãos tiveram no passado por causa dessa igreja romana? Quem poderá entender isso? Quem poderá entender isso, os sofrimentos que os nossos irmãos tiveram no passado? Quem é que está apto para falar, para relatar esses acontecimentos? Quem é que está nessas condições? Quem é que está disposto a abrir sua boca e se levantar contra esse império apostatado, profano, mentiroso, adúltero, essa Babilônia que se levantou na terra contra o Eterno? Quem é que está apto para falar sobre essas coisas? Só aquele que não tem medo de perder a cabeça, porque a maioria do povo tem sido covarde. Os religiosos têm sido covardes. Esse protestante que diz ser protestante, que não tem do que protestar, pelo contrário, está ligado à igreja católica, essas igrejas protestantes, está ligado à igreja católica, não tem do que protestar, porque está ligado a ela, com as suas invenções, com as suas mentiras, com a sua apostasia, tá? Irmão, sinceramente, é isso mesmo. É o que o irmão está dizendo aqui. Todos nós sabemos que o sistema tem um único homem que age e fala por todo o sistema do cristianismo. Então, quem responde por todo é Roma, porque quem fundou o cristianismo foi Roma. Roma é o representante do cristianismo, foi ela que foi criada por ela. Então, todos que são cristãos estão ligados ao Papa. O Papa, na verdade, irmão, é o porta-voz, o único porta-voz da igreja romana. Ele é o único porta-voz da igreja romana e do cristianismo. O porta-voz do cristianismo. Quem é o representante do cristianismo? Procure, me diga quem é. Quem é? Algum desses cachorros, desses cães? Esses cachorros, esses cães que é chamado de pastor? É algum deles? Não tem nenhum. Porque a Bíblia diz que os pastores são cães gulosos, não se cansam de roubar. Então, quem é deles é representante do cristianismo? Ninguém, só o Papa. O cabeça do cristianismo é o Papa. Ele é o representante de todo o cristianismo. Tá, irmão? Nós já lemos lá e podemos ler outra vez o que está escrito, né? Em 2 Tessalonicenses, né? Podemos ler, voltar a ler o que está escrito em 2 Tessalonicenses, irmão. Deixa eu ver, se eu abro minha escritura aqui e vamos ver outra vez o que está escrito lá em 2 Tessalonicenses. Eu gosto de abrir muita Bíblia, porque eu gosto muito desse barulhinho da folha. 2 Tessalonicenses 2, de 2 a 4, diz assim. Vamos repetir isso aqui, isso é muito importante. Que não vos mova facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por Espírito, que por palavra, que por não vos movais facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por Espírito, que por palavra, que por epístola, como de nós, como se o dia de Machia estivesse já perto. Não se perturbe com isso. O 3. Ninguém de maneira alguma vos engane,
porque não será assim sem que antes venha primeiro a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é ele? Já se manifestou? Já existe? Não? O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Iaú. Ele se levantou e matou e perseguiu e atuou de forma feroz. Tudo que estava relacionado ao eterno, você não sabe o que aconteceu no passado, irmão. Hoje, por isso que a pessoa não tem uma visão exata hoje, porque não examina a escritura para saber o que aconteceu. E Iaú se adora de sorte que se assenta como o Iaú no templo de Iaú, querendo parecer o Iaú, a ponto de perdoar pecado. É isso que aconteceu, irmão. Isso aconteceu. E é difícil identificar esse homem? É difícil identificar essa mulher que está atuando na face da terra? É difícil nós identificar essa mulher que é o sistema da igreja? A igreja romana? É difícil? E ele ainda bate no peito e diz que o Iaú dessa terra é todo poderoso do povo cristão. O cristianismo tem um Senhor, e esse Senhor é o Deus Papa, que ele adora. É assim que faz o povo cristão. O cristianismo bate no peito, dizendo que tem um dia de guarda, de reverenciar. E esse que ele está adorando é o próprio Papa. Esse Senhor que ele está adorando é o próprio Papa. Então, irmão, muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas estão vivendo desapercebido com a Escritura, porque as pessoas não querem examinar Apocalipse. Apocalipse não vamos examinar Apocalipse. Apocalipse, desde quando estiver lá só vai quem tiver selado com o Eterno. Quem não tiver o selo do Eterno não vai. Os irmãos, não sei se alguém já viu o estudo do selo que eu fiz, né? Que eu já apresentei aí. Então, o estudo do selo. Então, quem não tiver o selo do Eterno, vai ficar aí. Vamos ouvir mais um louvor. Te louvarei por te engrandecer, vida me deste, meu grande Rei, aqui estou para te louvar. Aqui viemos para te exaltar. Estou aqui, meu Rei, para contar o meu Yahushua, para contar o Yahushua, o Deus
te engrandecer. Vida me deste, meu grande Rei. Aqui estamos para te louvar. Aqui viemos para te exaltar. Olha, Shaddai, eterno Pai, meu grande amor, fonte de vida, de paz e alegria, és o meu eu sou. Olha, Shaddai, eterno Pai, meu grande amor, fonte de vida, de paz e alegria, és o meu eu sou. Fonte de vida, de paz e alegria, és o meu eu sou. Maravilha. É muito bom a gente poder estar pregando, de vez em quando colocar um louvor, porque a gente dá um tempo para a gente tomar um gole de água, né, para refrescar a garganta. Apocalipse 13, versículo 18, irmão. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. O número da besta é o número de um homem. É o número de um homem. E esse homem é Vigário Filistês. Vigário, filho de Deus, né? Filho de Deus, né? E o seu número é 666. O número que esse homem carrega consigo. E ele sabe disso, irmão. Sabia que ele sabe disso? A igreja sabe disso. O Papa sabe disso. O Papa nem esquenta a cabeça. E você pode conversar com um Papa, com um padre aí, qualquer padre aí, irmão, que ele nem liga para isso. Eu tive uma conversa um tempo atrás com um padre aí, que nós estava trabalhando um trabalho para apresentar na Globo, mas aí houve um lado negativo que não foi preciso, e esse padre estava de acordo com a gente. Não, se você estiver lá, pode me chamar que eu vou defender vocês. O padre falou isso com a gente. Não estou preocupado com isso não. A igreja romana não tem com o que se preocupar não, irmão. Nós já somos rica sou, de nada nós temos falta. Eles falam assim, rica. Não, se quiser falar depois, eu quero que vocês falem da gente. Ainda fala assim, eu quero que vocês falem da gente. Fale bem ou mal, mas fale da gente. É assim que Roma quer. Ele não se perturba com isso não, tá? Não se perturba não. Pode ficar tranquilo que o Roma não vai se perturbar. Pode falar dela agora, porque agora, a briga dela agora não é mais literal. A briga de Roma agora, irmão, por isso que eu tô falando aqui, irmão. Ela não briga mais literal com ninguém. A briga dela é espiritual. É levar as pessoas à morte, ao engano, às mentiras, essas feitiçarias, esses enganos, tá? E nós já lemos lá em Apocalipse 13, versículo 5, né? Que foi dado uma boca que proferia arrogância. Foi-lhe dado a ela uma boca que proferia arrogância e blasfêmia contra o Eterno. E foi-lhe dada autoridade para atuar por 42 meses, conforme eu já falei. Então foi um tempo que ela teve para atuar. A Escritura define blasfêmia como
como ele diz no seu propósito eterno, o poder, porque ela pode perdoar pecado. O que é blasfêmia? A Escritura define blasfêmia como uma pessoa que diz que pode perdoar pecado. Isso é blasfêmia ou não é blasfêmia? A Escritura, ninguém pode perdoar pecado, só o poderoso eterno Yahushua. Então isso é uma blasfêmia. E eles dizem, o Papa diz que é o próprio, ele é o próprio Jesus. Diz que é o Jesus Cristo. Aqui na terra é o Jesus Cristo. Então usa muita forma de blasfêmia. Então elas falam que pode perdoar o pecado. E não se perturbe com isso. Porque rica sou, de nada tenho falta e estou aqui tranquila. Então, se for buscar as manchas que esse sistema tem, irmão, são muitas manchas contra o eterno. Então é só a gente pesquisar que nós vamos encontrar. Alguns historiadores afirmam que foram mais de 6 milhões que foram mortos pelo poder da Igreja Romana. Então isso está nas histórias universal. Alguns historiadores dizem que foram mais de 100 milhões de pessoas que foram mortas pelo poder da Igreja Romana. Sobre o véu do cristianismo, a besta atuou de forma bruta contra o santo do Altíssimo, Yahushua. Nós já vemos isso aí, né? Nós sabemos, irmão, que o Ano Novo, antigamente, era comemorado no dia 1º de março. Era comemorado entre março para abril. No dia 1º de março era quando se comemorava o Ano Novo no passado. E Roma depois mudou esse Ano Novo, que era 1º de março, entre março para abril, né? Ela mudou para o dia 1º de janeiro. Criou uma nova data do Ano Novo. Aí o povo estão comemorando um Ano Novo que é uma ligação ao Deus Sol da Igreja Romana. E o povo não sabe disso. O povo não sabe disso. Quem é que sabe dessas coisas? Quase ninguém sabe, porque ninguém está preocupado em trazer à tona essas coisas. Então o Papa, nós sabemos que ele governou por 1260 anos. Então o período foi: o general Berthier da França fez a sua entrada triunfal, Apólio e governou o Papa e fez um ciclo. E ele governou exatamente por 1260 anos. O período foi a partir de 1538 a 1798. Foi o período desse governo, tá, irmão? O livro do Apocalipse, irmão, às vezes é difícil para nós, principalmente para mim. É difícil porque o barbudo já está quase cego. O barbudo já não enxerga direito. Dificuldade na leitura. Então, para nós falarmos de Apocalipse, temos que entrar no livro histórico. Temos que entrar fundo no livro histórico e buscar daqui, buscar dali, para poder encontrar resposta para cada coisa, para poder passar para os irmãos. Então vocês estão recebendo aqui uma coisa já bem trabalhada, bem puxada, mas isso aqui custou muito. Para mim custou muito. Para fazer isso aqui, irmão, foi muito trabalho. Só para buscar esse documento, para montar isso aqui para poder trazer para vocês. Porque alguém tem que trabalhar, alguém tem que sofrer por amor das pessoas sinceras que estão para vir para o reino do eterno Yahushua. Então alguém precisa sofrer, alguém precisa se dedicar para ir em busca desses conhecimentos, dessas histórias, para poder relatar
para que as pessoas tenham convicção, para que as pessoas tenham o entendimento exato daquilo, o que aconteceu, tá, irmão? Então, é muito trabalho, é muita dedicação para que as pessoas busquem esse conhecimento. Importante nós frisarmos o que está escrito em Apocalipse 13, versículo 10, né? Se alguém levar em cativeiro irá. E se alguém matar, a espada, necessário que a espada seja mortos. Aqui está a paciência dos santos, a perseverança e a fé dos santos. Então, a fé dos santos se encontra aqui. O Papa Pio VI foi expulso de Roma pelo exército francês e no ano seguinte foi arrastado pela França, aonde morreu. Está entendendo? Eis que, diz a Escritura, Apocalipse 22, versículo 7, está escrito: eis que cedo venho. Para o eterno, irmão, é cedo. Eis que cedo venho. Bem-aventurado, feliz, bem-aventurado, feliz, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Entendeu, irmão? Eis que cedo venho, feliz, o bem-aventurado são essas pessoas, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Essas pessoas que entenderam, que recebeu conhecimento, quem é a igreja apostatada, a mãe do cristianismo, a que adotou essas coisas. Então existe uma responsável, existe aquela que lidera no mundo, que está levando milhões de pessoas à morte. No passado, volto a relatar, que no passado ela atuava de forma literalmente, matando milhões de pessoas. Mas foi criado uma nova forma de perseguir o povo, mudando o nome, mudando os nomes próprios dos apóstolos, do nosso Salvador, tirou o nome do Eterno Yahushua, no lugar de Yahushua botou o ídolo Jesus, né? Nome de blasfêmia, de qual está escrito em Apocalipse 13, versículo 5, né? 5 e 6, né? Colocou o nome de blasfêmia, porque ela se levantou para blasfemar do nome do Eterno e do seu tabernáculo, conforme está escrito. Quer ver? Apocalipse 13, versículos 5 e 6 diz assim: foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmia, arrogância de blasfêmia, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra o nome do Eterno Yahu. Abriu a boca para blasfemar do nome do Eterno Yahu e para blasfemar do seu tabernáculo, que é o corpo do Mashiach, que é Yahushua, porque Yahushua veio no nome de Yahushua. Yahushua veio com o nome do Pai. Então ela abriu a boca para blasfemar do nome. Se ela tirou o nome de Yahushua e botou o nome de Jesus, pronto. O nome do ídolo dela, pronto. Está aí o cálice. Está aí o cálice cheio de abominações. A Bíblia é o cálice, está cheio das abominações. Está entendendo, irmão? Então foi isso que Roma fez, e é isso que Roma está atuando hoje na face da terra. E muitas pessoas estão se maravilhando, está na delícia da abundância desse cálice que eles têm bebido. E por isso o povo anda embriagado. O mundo religiosos anda embriagado. E não é de bebida forte, mas as pessoas andam embriagadas com a própria palavra, com o próprio entendimento da Escritura que o Eterno deu para com o povo
e com as invenções da apostasia que Roma deu. Então o povo vive embriagado com o cálice de abominação que foi dado pelo sistema romano. Quem poderá enxergar essas coisas? Quem será aquele que vai querer usar o colírio do Espírito, do Ruach Kadosh, para que possa enxergar bem? Aconselho que de mim, compre colírio para que possa enxergar. Quem quer comprar esse colírio? Quem quer usar esse colírio? O colírio do Espírito, para que possa enxergar bem. Poucas pessoas vão querer usar esse colírio. Poucas pessoas vão querer desfrutar desse colírio espiritual. Irmão, eu vou encerrar por aqui com essa palavra, com esse entendimento que nós recebemos do Eterno. Eu não sei se é possível, né? Se for possível, o irmão coloca mais um louvor. Mas se não for possível, estamos gratos, estamos felizes com o Eterno por esse entendimento, por essa revelação que o Eterno nos deu, para que as pessoas agora saibam, os irmãos dessa rádio saibam de alguns acontecimentos que aconteceram no livro de Apocalipse, que hoje está sendo revelado para com o seu povo. Então, isso é muito difícil para algumas pessoas, porque precisamos entrar no livro histórico. Então, temos que ler o livro histórico para ver esses acontecimentos. E às vezes, no meu caso, que eu estou com problema já de vista, fica difícil, porque tem que se dedicar muito para entrar na história universal, para poder escrever, para depois trazer ao conhecimento do povo, para que o povo, vocês venham ter acesso a esse conhecimento. Mas alguém tem que trabalhar, alguém tem que fazer esse trabalho, porque se nós não fazermos esse trabalho, as pedras vão clamar. Shalom para todos os meus amados irmãos, e que o Eterno abençoe a cada um de vocês, e que, se o Eterno permitir, estamos de volta no próximo programa. Rádio Só Louvor FM, tocando o verdadeiro Salvador. Esta é a Rádio da Verdade. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar.